Esses dias eu encontrei minha agenda de registro do meu último ano como professora da educação infantil. E eu fui procurar história de conquista, coisas que deram certo, e o que me chamou a atenção foi que tinha muitos conflitos descritos e narrados ali, sem nenhuma resolução e sem nenhuma intervenção minha, sendo que eu já tinha 7 anos de experiência de sala de aula e 3 anos de certificação em disciplina positiva. Como professora, eu sempre tive esse hábito de registrar as coisas do dia, principalmente as atividades que a gente fazia e as conquistas de aprendizagem das crianças, mas o que eu fazia de diferente era que eu anotava realmente esses conflitos, tanto entre as crianças, quanto as minhas próprias dificuldades em relação a elas. Tipo, uma criança que eu não consegui motivar a ficar na roda, ou na hora da leitura, ou na hora da alimentação. E aí eu vi que eu anotava muito também esses momentos em que eu realmente não sabia o que fazer, não tinha a menor ideia, eu ficava sem resposta. E foi muito importante para me lembrar que a gente não consegue e não vai e também não precisa se preparar para tudo. A gente pode esperar para resolver o problema quando ele aparecer, porque o que importa é o que a gente faz na maior parte do tempo. Então, eu não era uma professora pior porque pontualmente eu não sabia o que fazer. Ao contrário, eu era uma professora diferenciada porque eu me permitia viver isso, eu registrava isso e depois eu refletia sobre essas situações para daí sim buscar uma nova forma de agir quando chegasse a hora de fazer isso de novo ou quando eu estivesse passando por uma situação parecida. E eu sei que isso acabou diminuindo a minha sobrecarga na sala de aula. Porque eu me preparava para as coisas que eu conhecia, mas não ficava pensando, e se der errado? E se sair diferente? Eu não sabia na época porque eu ficava muito ansiosa, muito frustrada, mas hoje eu consigo ver que eu confiava muito no processo, na abordagem que eu tinha escolhido e também na minha capacidade de aplicar aquilo e de sustentar aquele desconforto que era passar por uma situação que eu não sabia o que fazer. Que vamos combinar que é horrível, né? Mas eu passava por ele, registrava, buscava nos meus conhecimentos como resolver aquilo, e aí sim eu estava preparada para se aquilo acontecesse mais uma vez. E isso vem muito também da crença de que o envolvimento emocional no momento atrapalha nosso pensamento crítico e lógico. Então, dificulta a conexão entre o que a gente sabe e o que a gente vai fazer na hora. E a gente sabe que isso é muito bem embasado e explicado pela neurociência hoje, principalmente em situações em que a gente sente medo, porque o nosso cérebro acaba não diferenciando quais as situações em que a gente sente medo. Em geral, toda vez que a gente tem medo, nosso cérebro entende como uma ameaça à nossa sobrevivência, inclusive quando essa situação está ameaçando um vínculo afetivo, emocional com uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma criança. Mas especialmente se for o seu filho, porque daí o envolvimento emocional é muito mais forte e realmente a sua sobrevivência e dessa criança dependem desse vínculo afetivo que vocês têm. E aí, saber isso e ter uma abordagem teórica e prática onde me apoiar e para onde correr também me ajudou muito a enfrentar esses momentos, porque eu sabia para onde voltar. Quando eu fazia essa reflexão daquela situação que eu não tinha agido, que eu tinha ficado sem resposta, eu não ficava só me culpando, dizendo que eu deveria saber, ou que eu poderia ter feito tal coisa. Eu buscava ali na teoria várias possibilidades, pensava qual eu achava que era melhor, e aí sim eu estava pronta para uma nova situação em que eu estivesse sentindo a mesma coisa, ou uma situação que fosse bem parecida. Se você também já se sentiu assim, com esse medo de errar ou com essa culpa de achar que você deveria saber o que fazer antes, porque você já estudou muito, porque você sabe muito, me conta aqui nos comentários e me conta se saber disso que eu te disse agora vai te ajudar a diminuir essa culpa, porque eu espero que sim. Eu espero sinceramente que você saiba que a sua criança não precisa de uma mãe perfeita, ela precisa de uma mãe presente, e até esses momentos de não saber o que fazer, ou até momentos em que você vai explodir, vai perder a paciência, vai gritar,
também podem ser momentos de te ensinar como agir numa próxima vez e de ensinar a sua criança que isso acontece com todo mundo. Porque se você, que é uma pessoa adulta e que já tem muitos conhecimentos e muita experiência relacional, muita experiência de vida, muitas vezes se sente perdida e com medo do que fazer, imagina uma criança de 3, 4, 5 anos que nem tem muita memória ainda, nem tem muita experiência, nem tem tanto conhecimento de vida mesmo, de relação. Como que ela se sente? Ela deve se sentir perdida e com medo o tempo todo. Ela tá sempre aprendendo alguma coisa nova e que para ela é excepcional, e ela percebe que para todo mundo que tá em volta aquilo ali é óbvio, é mínimo, é fácil. Então ela tá o tempo todo se sentindo inferior. Mas a gente pode minimizar isso mostrando para ela que às vezes a gente também não sabe o que fazer. E às vezes a gente até sabe o que fazer, mas não consegue por algum motivo que muitas vezes é esse envolvimento emocional e essa falta de saber como lidar com o nosso sentimento daquela situação. Então, se você tá nesse momento se sentindo perdida, sentindo que você deveria saber melhor porque você já sabe muitas coisas, já tem muito conhecimento, fica por aqui. Eu vou deixar aqui no final do vídeo os vídeos anteriores que falam sobre diferentes abordagens de educação e como você pode escolher isso. Assiste com cuidado, com atenção, faça suas reflexões para você escolher o seu caminho e os seus desejos que são únicos, para você atingir os seus objetivos com a sua criança que também são únicos. Se você precisar de uma ajudinha a mais, aqui embaixo na descrição tem o link para minha consultoria ou mentoria. É só você preencher que a gente vai juntas nesse caminho. Se esse vídeo te trouxe alguma paz no coração, por favor, deixa uma curtida aqui e se você acha que alguém está precisando escutar isso, compartilhe com essa pessoa. Um beijo e até a próxima.